O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Onde alguém poderia saciar essa gente de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000. E Jesus os despediu. Jesus entrou na barca com seus discípulos e fora para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e que, a exemplo dos discípulos, também nós possamos distribuir o pouco que temos com aqueles que menos têm. Ô meu irmão, ô minha irmã, este Evangelho de hoje é muito importante. Se vocês observarem, é a 2ª vez, não é? Que Jesus faz a multiplicação dos pães, que Jesus faz a multiplicação daqueles poucos peixes. Primeiro aqui, dizer o seguinte: nada que Jesus faz, Ele faz sozinho. Ele sempre conta com a participação nossa, com a participação dos discípulos, com a participação do povo. E aqui Jesus até que multiplica os pães, mas quem distribui, quem leva para a multidão, são os discípulos. E assim como os discípulos, nós também devemos repartir o pouco que temos com aqueles que nada têm. Hoje, este milagre é nós que podemos e temos que realizar. Segundo a FAO, a Faculdade de Natal, há mais de 1 bilhão de pessoas morrendo de fome no mundo. Olha, não é 1 milhão não, é 1 bilhão de pessoas que morrem de fome no mundo. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, neste momento em que você está me ouvindo, tem uma criança, tem um ancião, tem uma pessoa morrendo literalmente de fome. Ah, Toninho, mas o que fazer? Nós não temos culpa, isso é problema do governo, isso é problema da ONU. Não, meu irmão, não, minha irmã, é problema nosso mesmo. Muitas vezes nós somos muito egoístas, sabe? Olha, quantas pessoas aí na sua rua, quantas pessoas aí no seu bairro que não têm o que comer, quantas pessoas aí que estão desempregadas, às vezes têm vergonha de pedir, passam fome, estão precisando de uma cesta básica. Se você não puder dar uma cesta básica, leva lá 1 quilo de arroz, leva lá 1 quilo de feijão. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós é hoje que multiplicamos os pães. Agora, Jesus deixa essa tarefa para nós, sabe? Ajudar os necessitados. Quando você acha que não tem, pode ter certeza que tem gente que tem menos ainda. E aquele pouco que você tem, se dado, se partilhado com alegria, multiplica. E vou te dizer uma coisa, meu irmão,
não vai te faltar. Pelo contrário, vai multiplicar, pode ter certeza. Porque Deus ajuda a quem dá com alegria. Deus faz multiplicar aquele que distribui com amor. Olha, aqui nós estamos falando, do pão material. Mas muitas vezes nós também precisamos, distribuir o pão espiritual. Quantas pessoas aí, que não conhecem a palavra, que não conhecem a igreja, que não conhecem a Jesus. Nós precisamos levar Jesus para estas pessoas, É missão nossa partilhar o pão material, mas é missão nossa, pela força do batismo, fazer multiplicar a palavra de Deus, o pão da palavra, fazer Jesus chegar aos corações no mais distante que se fizer necessário. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós temos que prestar muita atenção nesse evangelho, Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós passamos por muitas dificuldades, não é? Nós passamos por muitas tribulações, mas com certeza, se nós nos alimentamos do pão da Eucaristia, se nós nos alimentamos do pão da eternidade, não nos faltará nada, Olha, eu passei por isso, Eu vivi 2 anos aí desempregado, sem muita condição financeira, mas quantas pessoas me ajudaram, quantos vieram até a minha casa, nos socorrendo nas nossas necessidades. Agora, uma coisa eu vou dizer para você, meu irmão, aqui em casa faltou esse pão material, mas o pão espiritual eu buscava, eu, minha esposa, os nossos filhos, Nós buscávamos todo dia, toda semana, todo domingo. E olha que hoje eu estou aqui podendo dar esse testemunho para vocês, que bênção, Mostrar para vocês, meu irmão, que nós podemos e devemos distribuir o pouco que temos com aqueles que menos têm, mas que, sobretudo, nós busquemos o verdadeiro pão que nos sacia para a eternidade, que é a Eucaristia. Não deixemos de ajudar as pessoas que precisam, mas não deixemos de levar Jesus a estas pessoas também. Amém? Que assim seja, que Deus nos abençoe, nos dê coragem de partilhar o pouco que temos e de levar Jesus, o pão eucarístico, àqueles que também precisam. Que assim seja. Amém. Só em ti confio.